Olá! Agora que já aprendeu quais são os conceitos básicos de um grafo, é hora de começar a entender como montar essa estrutura a partir de dados reais. É notório que cada vez mais as nossas vidas têm se integrado a um enorme universo dos dados, seja no aspecto pessoal ou ainda no aspecto profissional. E o que vemos com tudo isso é que a geração de dados vem crescendo de forma exponencial, seja por meio de dados estruturados, oriundos aí de arquivos .csv, banco de dados relacionais ou outros semelhantes, ou por meio de dados não estruturados, como imagens, sons, vídeos e outros formatos. Assim, considerando que nos últimos anos o mundo tem gerado uma quantidade absurda de informação, vemos que, por consequência, as companhias têm tido um forte interesse nesse recurso fantástico, enxergando a possibilidade de aprimorar os seus serviços. Mas, como bem sabemos, os dados por si só não fazem milagres. É necessário retirar conhecimento deles para que possamos aproveitar todas as suas vantagens. Por isso, para se analisar dados, e mais precisamente ainda, estrutura de dados do tipo grafo, não basta simplesmente fazer uma extração de uma enorme massa de dados. Isso tudo porque uma base de dados analítica é construída a partir da definição do problema e precisa conter todas as variáveis, que nós chamamos de colunas, necessárias para que o problema em questão possa ser respondido. Assim, esse conjunto de dados normalmente é uma mescla de variadas bases de dados, tanto internas, como de uma organização, por exemplo, quanto externas, onde podemos citar as bases públicas. Nesse cenário, uma das etapas que leva mais tempo para a análise de dados é a transformação e higienização de dados, que é um processo que inclui pontos que envolvem técnicas estatísticas, como o tratamento de dados faltantes, por exemplo. Além disso, outros procedimentos também são realizados nesta etapa, como a concatenação de colunas, o enriquecimento de dados com bases externas, dados, por exemplo, de latitude, longitude, temperatura, macroeconômicos, entre outros. E diversas outras reestruturações necessárias para que os modelos de análise de dados sejam aplicados. Vamos pensar num exemplo prático que evidencia a importância do tratamento de dados. Vamos ver a seguinte situação. Diversos órgãos públicos disponibilizam suas informações por meio de base de dados. Isso vem ocorrendo desde 2011, quando foi sancionada a lei que regula o acesso de dados e informações detidas pelo governo. Tomemos como base, então, os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao acessarmos a página do governo de dados abertos, conseguimos encontrar diferentes bases de dados, inclusive a dos atendimentos do SUS. Se entrarmos nessa base, conseguimos verificar que são disponibilizadas diversas informações sobre os atendimentos realizados, tudo de forma anônima, ou seja, é possível verificar o atendimento realizado, porém sem identificar o paciente. Assim, é possível obter informações como unidade de saúde de atendimento, código dessa unidade, CID de atendimento, o CID que é o Código Internacional de Doença, a descrição desse CID, informações sobre as condições habitacionais do paciente, como o número de quartos e banheiro que a casa desse paciente possui, o tipo de moradia. Bom, veja que nesse cenário, somente por essa breve descrição, podemos observar que existem informações de diversos tipos e que, mesmo apresentadas separadamente, estão duplicadas na base. Um exemplo é o código CID e sua descrição, que, por serem complementares, deveriam representar um único campo. Pois bem, a partir dessas informações, vamos pensar que queremos analisar os atendimentos de pré-natal, com base na idade dos pacientes. É possível fazer essa análise, pois existe a informação de data de nascimento e sexo da paciente
na base. Portanto, se o objetivo é fazer análise de pré-natal, preciso primeiramente calcular a idade do paciente e, na sequência, localizar o CID relacionado ao pré-natal. Preciso também analisar se existe pacientes do sexo masculino com indicação de pré-natal, visto que isso seria uma inconsistência da base. Observe que, para este exemplo simples, foram utilizadas apenas 3 dos mais de 40 campos da base de atendimento do SUS. Por fim, imagine que precisamos de uma análise de maior incidência de grávidas de acordo com o bairro de moradia. Para isso, devo então incluir no meu mapeamento essa informação. O que podemos ver com isso é que há diversas possibilidades de análise das informações, mas para isso é necessário que a base consiga trazer essas informações de forma clara. Por isso, a importância de sempre se fazer um pré-processamento e uma limpeza de bases, deixando-a utilizável para a realização das diversas análises que a gente gostaria de fazer. Até mais e bons estudos!